O terceiro dia de atividades do Conexidades teve início abordando o tema Indicadores de Governança para os Municípios e LGPD. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, se propôs a mostrar como está a situação da regulamentação da proteção de dados no Brasil, além de apontar a importância da governança para todos os ambientes da gestão pública. Sem governança você não sabe para onde vai. Governança, o que é as palavras-chave? É direcionar, avaliar e monitorar. Eu faço uma comparação muito simples com a família. A mãe, o pai, eles têm que direcionar, avaliar os filhos para dar um bom cidadão para a comunidade, para o país. E nós temos que fazer isso no conjunto da administração pública. Afinal, são 15 milhões de funcionários públicos entre Estado, município e União. E se você não avalia e não monitora, não entrega bom resultado. Então, a nossa tese da governança começa a pegar em todo o Brasil e o Conexidades é um dos centros que eu comecei a falar já há 6 anos atrás. O painel Controle na Administração Pública abordou orçamento e contas municipais. O gestor municipal da Casa Civil de Jundiaí, Gustavo Marissael, destacou que a governança é a palavra-chave na gestão municipal, que busca se pautar por bons projetos. A Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, Letícia Matuc, falou do papel do Tribunal de Contas como indutor do processo de transformação digital. Hoje nós não podemos falar em aumento da eficiência sem falar em transformação digital. E aí entra o papel do Tribunal de Contas, que também não parou no tempo e está em constante transformação. Dando sequência ao painel, o secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Siqueira Rossi, citou a necessidade de se deixar claro o papel do Legislativo Municipal. Nós temos que lembrar que o vereador faz o julgamento das contas do prefeito. Não é pouca coisa. Se vocês olharem o panorama do município, vocês vão perceber que é talvez um dos papéis mais importantes que tem dentro do município. Para finalizar o painel, o subprocurador-geral de Justiça e Políticas Criminais do Ministério Público de São Paulo, José Carlos Consenso, afirmou que é preciso enxergar o MP como um aliado de gestão para fazer uma sociedade mais rica, mais fraterna e mais feliz. O último painel apresentado na manhã desta sexta-feira foi sobre reforma tributária. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, falou da importância de priorizar a reforma tributária. A reforma tributária ela tem que caminhar na direção de simplificar a tributação sobre o consumo. O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges, falou da grande preocupação que os prefeitos têm com essa reforma, pois os maiores perdem em detrimento dos menores. E o ex-presidente Michel Temer explicou que ouvia 2 queixas de quem queria investir no Brasil: a burocracia tributária e a questão trabalhista. Disse ainda que a simplificação tributária pode gerar o desenvolvimento do país. Eu vejo um interesse com que os vereadores acompanham os debates. Daí porque eu quero cumprimentar os organizadores do Conexidades, que faz um trabalho estupendo, de unidade dos municípios brasileiros por meio, especialmente, da Câmara de Vereadores. Mais uma vez, meus cumprimentos. O painel O Papel da Mulher na Sociedade e o Enfrentamento através das Leis foi iniciado por Silvia Mello, coordenadora-geral do Conexidades, que elogiou o trabalho diferenciado feito pelas mulheres. Em seguida, a vereadora de Barbosa, Elisângela Miranda, fez um relato sobre uma menina chamada Maria, que sofreu abuso sexual aos 5 anos de idade. Mas Maria venceu. Maria conseguiu chegar onde ela queria, tá? Mas Maria tem hoje seus 2 filhos, passou por esses maus tratos, mas ela venceu. Quando criança, pegou os pedregulhos, virou pedras, cascalhos, rochas, construiu seu próprio castelo. Hoje, Maria está aqui nesse palco. Elisângela Maria Miranda. Essa é a Maria que passou por tudo isso e que venceu. A vez foi passada para Amine Haddad, juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça do Supremo Tribunal Federal. Ela afirmou que as mulheres precisam decidir as prioridades públicas e ter voz de fato nas cúpulas de poder. Marta Lívia, presidente da Virada Feminina Internacional, assumiu o painel e iniciou dizendo que temos o 3º melhor mecanismo de leis contra a violência, mas mesmo assim teve aumento de violência contra a mulher no Brasil. É pegar cada uma de vocês pela mão
e garantir que vocês vão chegar em segurança na outra ponte. É isso que a gente tem que aprender a fazer como coletivo. Renata Gil, presidente do Instituto Nós por Ela, falou da importância de ensinar as crianças a se prevenirem contra a violência. Em seguida, Luísa Brunet contou um pouco de sua história, dizendo que foi vítima de violência doméstica e abuso sexual, que sofreu assédio moral e sexual em sua carreira, além de ser vítima de violência em seus relacionamentos. Logo em seguida, o painel Federação Partidária, como será para as eleições municipais, deu sequência ao Conexidades. Arthur Rolo explanou que a Federação Partidária é um período de experiência com duração mínima e que estão havendo conflitos em nível nacional. Sobre as cotas para as mulheres, ele disse que deverão ser cumpridas em nível partidário. O TSE fez uma resolução preliminar, mas muita coisa está sendo experimentada na prática, então está sendo aperfeiçoado o Instituto. Se a gente tem dúvida, na área jurídica, imagina os agentes políticos. Paulo Sérgio Galizia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, falou da necessidade de consultar advogados antes de iniciar a campanha para evitar problemas. O último programa da sexta-feira abordou o relacionamento do governo federal com os municípios e a pactuação dos convênios entre os poderes. O deputado estadual de São Paulo, Dirceu Dalben, destacou a questão dos recursos, que muitas vezes não chegam aos municípios e os gestores municipais são os mais cobrados. As pessoas moram e residem nos municípios e as coisas acontecem nos municípios. E muitas vezes, cada vez mais, com todo o respeito aos governos federais e ao governo estadual, as responsabilidades são repassadas aos municípios, aos prefeitos, aos vereadores. Mas, em contrapartida, os recursos não são repassados. O gerente de assuntos federativos da Presidência da República, Margonari Marcos Vieira, falou do trabalho da Secretaria de Relações Institucionais e da importância de buscar o diálogo para resolver as coisas com maior objetividade e no menor tempo possível. Buscar conhecer os municípios, a gente entender a condição política, econômica e social de cada município para que possamos, na nossa tomada de decisão, fazer a coisa mais acertada no que diz respeito à melhoria na qualidade de vida das pessoas. A 6ª edição do Conexidades está sendo realizada no Parque da Uva, em Jundiaí, São Paulo.